Gravando. Bom dia, meus alunos. Nós estamos falando de crimes contra o patrimônio e esse é o objetivo desse semestre. E hoje nós vamos aprender diferenças fundamentais que eu quero apresentar para vocês e gostaria que vocês anotassem, porque é um tema até simples, mas é muito colhido no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. E isso é a importância de vocês, porque focando é o primeiro objetivo que vocês têm, obviamente, a Ordem dos Advogados do Brasil, ou seja, o exame dela. E é preciso focar diretriz, né? E não tem outro caminho a não ser, mesmo para quem quer ser delegado, juiz, promotor, senão passando pelo exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje nós vamos falar de 4 temas: furto de uso, furto famélico, furto privilegiado e furto de bagatela ou princípio da insignificância. Porque não é igual Denorex, parece igual, mas não é. E qual que é a habilidade do profissional do direito sob o ponto de vista técnico? É saber as principais diferenças de institutos e de temas. A começar pelo furto de uso. Você é um juiz de direito, chega um caso, você estuda lá, conclui, fala assim, fulano chegou lá na faculdade, deixou a bicicleta. Deixando a bicicleta lá na frente, chega uma pessoa, pega a bicicleta, vai comprar Coca-Cola no posto de gasolina lá na conveniência e volta e deixa a sua bicicleta no mesmo local, nas mesmas condições. Foi furto? Obviamente que não. É o chamado, eu acredito até que indevidamente, já que não é crime, é a primeira noção que nós precisamos ter quando estamos falando de furto de uso, não é crime. E por quê? Porque não há dolo. O que é crime? Crime é um fato típico e antijurídico. No caso específico do denominado furto de uso, ele nem crime nem fato típico é. Por quê? Quais são os elementos do fato típico? Conduta, resultado, nexo de causalidade e tipicidade. Conduta. A conduta para ser criminosa ou tem que ser dolosa ou culposa. No caso, nem dolo há. Inexiste dolo. Porquanto a pessoa que pegou a bicicleta para dar uma volta, ele não tinha a intenção de ter a bicicleta para si, associar, assenhorar-se do bem jurídico alheio. Ele apenas quis dar uma voltinha de bicicleta. Então não há dolo. Como é que chama o dolo no crime de furto? Animus rem sibi habendi, com H. Animus rem sibi habendi. É a intenção que eu tenho de me assenhorar da coisa alheia para ser crime de furto. E eu tenho que inverter o quê? Inverter a propriedade. Pegar aquilo seu para ser meu. No caso, se você pegou a bicicleta para dar uma voltinha e devolver no mesmo local, no exemplo que nós estamos estudando, é furto de uso. Então, furto de uso. Réu é absolvido. Por quê? Ausência de dolo, atipicidade. Então, se você for juiz, você vai, em apertada síntese, dizer: é um caso de furto de uso, que o réu deve ser absolvido, e você tem que absolver corretamente, por ausência de dolo, portanto, a conduta é atípica, porque nós sabemos que o dolo é um elemento da conduta, e para ser crime precisa ter conduta dolosa. Se não há conduta dolosa, não há o crime, e o crime que estamos estudando não existe, porquanto não há, no caso, o dolo específico, que é o animus rem sibi habendi. No final da sentença, você vai pôr no dispositivo: ante o exposto, absolvo com fundamento no artigo 386. Tem 7 incisos. Qual que é o inciso quando você absolve alguém por furto de uso? É o inciso 3.
O fato não constitui crime. Não é o 1, não é o 2, não é o 4, não é o 5, não é o 6, não é o 7. É o 3. Então, com fundamento no artigo 386.3 do CPP, absolvo fulano de tal, porque era um caso de furto de uso. Agora falamos do furto famélico. Alguém desempregado, os 7 filhos, sem condições, paupérrimo, morando na favela, crise aí da pandemia, furta lá um alimento para comer. Furto famélico. Eu preciso saber qual a situação jurídica que alberga esse fato do furto famélico. Nós já sabemos, é um estado de necessidade. Então, o furto famélico, a absolvição, se dá pelo estado de necessidade. E o que é o estado de necessidade? O que é o estado de necessidade? Nós sabemos que crime é fato típico e antijurídico. O estado de necessidade exclui a antijuridicidade. Se exclui a antijuridicidade, ele cometeu um crime, ou seja, ele cometeu um fato típico. Mas o fato típico não é antijurídico. Igual a legítima defesa. Não ofendem a ordem normativa, não ofende a ordem jurídica. Então, é uma causa excludente da antijuridicidade. Então, furto famélico, tipicamente, é crime, mas não ofende a ordem jurídica. É uma causa excludente da antijuridicidade, como eu estou dizendo. E qual que é o artigo do CPP para absolvição? É 386, inciso 6. Inciso 6, que estão lá. Legítima defesa, causa excludente da antijuridicidade, a absolvição deve se dar no 386, inciso 6. Seja legítima defesa, e no caso que estamos estudando, estado de necessidade, uma causa excludente da antijuridicidade, essa é a absolvição, ou seja, esse é o fundamento legal que você deve utilizar para, na sentença, absolver aquela pessoa. Tá? O fundamento teórico, causa excludente da antijuridicidade. Na sequência, alguém comete um furto que nós chamamos privilegiado, que está no artigo 155 do Código Penal, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O que é, aqui novamente, o fundamento jurídico, fundamento teórico jurídico? É uma causa de diminuição de pena. Então, veja bem, nós absolvemos lá no furto de uso, nós absolvemos no furto famélico, no furto privilegiado, nós não absolvemos, nós condenamos. O que nós vamos aplicar é uma causa de diminuição de pena que dá essa possibilidade com fundamento legal no artigo 155, parágrafo 2º do CP. E lá no CPP, não é caso de absolvição, é condenação, artigo 387, é uma sentença penal condenatória, e aí, no sistema trifásico de aplicação da pena, primeira fase, artigo 59, segunda fase, agravantes e atenuantes, terceira fase, causa de aumento ou diminuição de pena. É aqui que nós aplicamos a diminuição prevista em lei, de 1/3 a 2/3, ou multa, conforme está no artigo 155, parágrafo 2º. Homicídio, desculpem, furto privilegiado, então, é condenação. Então, nós vimos sentença de absolvição na primeira hipótese, na segunda hipótese, sentença de absolvição. Agora nós estamos vendo a terceira hipótese, sentença condenatória. E preciso ser primário e a res furtiva, a coisa furtada ser de pequeno valor. Primário é aquele que não tem condenação anterior transitada em julgado.
Se durante um processo está correndo 2 ações penais, ou seja, 2 processos crime, nenhum tem sentença penal condenatória, ele continua a ser primário. Pode ser que ele seja considerado o outro processo até maus antecedentes. Mas ele é primário. Então, ainda assim, aplica-se o artigo 155, parágrafo 2º do Código Penal. Agora, pequeno valor da res furtiva. Qual que é o pequeno valor? Perguntas. O Tribunal de Justiça de São Paulo e o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, e os demais concursos têm considerado o valor de um salário mínimo, tá? Em torno de R$1.000. Abaixo desse valor pode ser considerado pequeno valor para fins de aplicação do furto privilegiado. Só uma observação. Na Justiça Federal, crimes tributários, como o Estado tem um decreto que não ingressa com ação de execução fiscal para tributo inferior a R$20.000, alguns juízes dos tribunais regionais federais têm considerado que, em casos de débitos tributários, pode-se considerar o valor de R$20.000. Mas isto é só para vocês terem como observação na Justiça Federal. Mas na maioria dos casos que interessa para vocês, de furto especificamente, que estamos tratando no presente momento, é furto privilegiado até um salário mínimo, segundo jurisprudência dominante, e que são aceitas pelos concursos e pelo também exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Por último, porém não menos importante, como diz o meu estagiário Ícaro Pereira, é o caso agora de estudarmos a quarta hipótese de furto, o chamado furto de bagatela ou princípio da insignificância. Esse, voltamos à absolvição. Mas nós devemos saber o porquê e como absolver. É com isso que trabalha o jurista. Crime de bagatela ou de pequeno valor. Classicamente, como surgiu essa teoria? É um exemplo mais clássico que tem para vocês lembrarem. Eu furto da sua caixa de fósforo um palito. Contrariamente, eu vou lá, você não quer que eu pegue um palito de fósforo, eu inverto a posse, pego um palito de fósforo, acendo meu cigarro. Em tese seria crime. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, né? Mas é tão insignificante o valor de um palito de fósforo que não abala, não ofende o bem jurídico protegido. Qual que é o bem jurídico protegido? O patrimônio. Um palito de fósforo é tão insignificante que não abala esse seu patrimônio, que é o bem jurídico protegido. Então, como que a doutrina criou? Fala assim, ó, o crime é fato típico. Fato típico tem a tipicidade legal. Enquadra-se na lei como crime eu subtrair, trazer para mim um palito de fósforo seu? Sim, em tese, é um fato típico. Mas não há tipicidade material, pois não há lesão ao bem jurídico protegido. Então, como que eu absolvo alguém que comete um crime de bagatela, princípio da significância? Por atipicidade material, porquanto o bem jurídico protegido não fora lesado. Esse é o argumento. E é a absolvição. Com que fundamento no CPP? Artigo 386.3. Não constitui o fato infração penal. Não constitui o fato crime. Portanto, é absolvido nos casos de crime de bagatela por atipicidade material, nos casos de furto de bagatela de pequeno valor. Então vamos lá. Qual o valor para se considerar como enquadrada na situação de
de furto de bagatela de princípio da insignificância. O STJ definiu como 10% do valor do salário mínimo. Então fica assim, pragmaticamente. Até 10% do salário mínimo, princípio da insignificância, absolvição. E, por óbvio, de 10% a um salário mínimo, furto privilegiado. Causa de diminuição de pena, condenação. É esse o critério pragmático que está dominando nos tribunais superiores a respeito do valor para aplicação do furto privilegiado ou crime de bagatela. 10% do salário mínimo. E assim, para encerrar essa modesta e deslustrada aula desse dia, que vocês devem estar muito atentos, porquanto ela é importante, principalmente na primeira fase da Ordem dos Advogados do Brasil, mas só um aspecto teórico doutrinário final, que eu vou passar a ler para vocês agora, para vocês terem noção. Então, o critério pragmático foi 10% de um salário mínimo no princípio da insignificância, crime de bagatela. Mas o Supremo Tribunal Federal e a doutrina em geral tem dito o critério teórico para se considerar crime de bagatela. Vamos lá. Primeiro, mínima ofensividade da conduta do agente. Nenhuma periculosidade social da ação. Reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. Inexpressividade da lesão jurídica provocada. Assim, encerrando essa aula, gostaria de agradecer sempre a atenção de vocês e pedir que fortaleçam essas aulas com o estudo de vocês. Estou à disposição para perguntas e indagações para que possamos trocar ideia. Uma boa semana a todos, um abraço.